Pais amados, mais uma palavra para o meio, seu coração. Abra sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 1, versículo de número 1. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Amados, nós vamos continuar a nossa tríade, que nós estamos falando quem é Jesus. E hoje nós vamos falar Jesus, o Verbo. Parte de número 5. Eu gostaria que você nos acompanhasse na Palavra de Deus e juntamente conosco meditasse um pouco nas Escrituras Sagradas. Nós estaremos falando sobre a revelação de Deus. Revelação de Deus, o caráter de Deus, os sentimentos, pensamentos e planos de Deus, o poder e a vontade de Deus. E também nós estaremos falando, na segunda parte, nomes de Deus, explicados em Jesus, eu sou e Jeová, que é Yahvé. Então, meu amado, eu gostaria que você nos acompanhasse aí sobre a revelação de Deus em Jesus. Amados, vamos mais um dia na presença do Senhor. Nós usamos palavras para expressar nossos pensamentos, para que os outros saibam nossos desejos, sentimentos e vontade. As pessoas nos entendem pelo que dizemos. Nossas palavras expressam nosso caráter. Jesus é chamado o Verbo. Deus se revela a nós através de Jesus. Jesus não somente nos transmitiu a mensagem de Deus em seus ensinamentos. Ele é a mensagem de Deus para nós. Amados, agora nós falaremos sobre o caráter de Deus. Deus é Espírito. Nós não podemos vê-lo, ouvi-lo, nem senti-lo, como os nossos sentidos naturais. Então, como podemos conhecê-lo? Como pode o homem fraco e pecador entender o Deus Todo-Poderoso, perfeito e invisível? Como pode Deus se revelar a nós? Jesus é a resposta. Jesus revela Deus a nós, através de sua personalidade humana. Como é Deus? Qual é a sua aparência? Só podemos saber olhando para Jesus, seu Filho. Quem vê a mim, vê o Pai. Ninguém jamais viu a Deus unigênito, que está no seio do Pai. Olha só, é quem o revelou. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Deus tem falado com o povo de diferentes maneiras, mas a revelação mais clara de seu caráter encontramos em Jesus, seu Filho. Olha, a palavra viva de Deus. Deus fala conosco quando lemos sobre Jesus. A vida de Jesus, seus ensinos e trabalho revelam Deus em termos de experiência humana, em linguagem que podemos entender. Hebreus 1:1-3 diz desta maneira: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu poder. João 1,14 diz desta maneira: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. Jesus não somente ensinou ao povo sobre Deus, ele demonstrou o caráter de Deus. Ele falou da santidade, bondade, sabedoria, justiça, misericórdia, poder e amor de Deus. Os homens viram nele essas qualidades. Ele proclamou o mais alto padrão moral de vida que o mundo jamais conhecera. E ele o viveu. A sabedoria dos seus ensinos ainda deixa o mundo maravilhado. Ele foi o amor de Deus em ação, atendendo, socorrendo as necessidades humanas e dando sua vida por outros. Na cruz, onde Jesus morreu por nossos pecados, vemos a mais clara expressão da justiça e do amor de Deus. A justiça de Deus exigia a pena de morte pelo pecado. O amor de Deus pelo pecador fez com que ele morresse em nosso lugar. Amados, seu amor fez com que ele rogasse perdão daqueles que o estavam crucificando. Que amor! Que amor!
que Deus maravilhoso nós temos. Amados, e assim nós vamos observando a graça de Deus trabalhando em nossas vidas. Vamos falar sobre os sentimentos, pensamentos e planos de Deus. A Bíblia Sagrada diz desta maneira, preste atenção, João 8:28, quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. João 15:15, tudo quando ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Aqui nós estamos vendo Jesus revelando os seus sentimentos, pensamentos e planos de Deus em seus ensinos e em sua pessoa. Jesus foi um excelente professor. Olha, meu amado, podemos então confiar nos ensinos de Jesus, contidos nos evangelhos, como a revelação de Deus e de sua vontade. Vemos Deus como um Pai que está no céu, amoroso e conhecedor de todas as coisas e que cuida carinhosamente de seus filhos. Ele odeia o pecado e a hipocrisia, mas ele ama o pecador arrependido que se achega a ele. Ele nos diz como podemos ser salvos e nos dá as regras para uma vida feliz. Ele deseja ardentemente que seus filhos, nós, sejamos a cada dia, que possamos nos desviar, deixando o pecado e voltemos-nos para o lar, ou seja, para ele. Ele nos revela a vida maravilhosa que tem planejado para cada um de nós em seu reino eterno. Nós encontramos essas verdades na palavra escrita de Deus. Jesus, a palavra viva, revelou os sentimentos de Deus em si mesmo. Nele, Deus se entristeceu com a dor de seus amigos, o sofrimento da humanidade e a descrença de uma cidade que o rejeitou e que estava se precipitando para a destruição. A ira de Deus se abrasou contra a hipocrisia, fingimento e comercialização da religião. Amados, nós estamos vendo Deus nesse momento se comover ao ver o povo perdido no pecado, como ovelhas que não tinham pastor. Deus revelou ao povo que ele queria, que todos fossem felizes e livres das doenças, pecados, culpas e medos. Nesse momento é que nós vemos o quê? Os sentimentos, pensamentos e planos de Deus sobre a minha vida e sobre a tua vida. O poder e a vontade de Deus. A outra parte. Jesus nos mostrou o que Deus queria e o poder de Deus para levantar e levar adiante o seu propósito. A obediência e comunhão de Jesus para com Deus nos revelam o tipo de vida que Deus quer que tenhamos. Os milagres de Jesus são todos demonstrações do poder de Deus e de sua vontade de ajudar as pessoas, sejam quais forem suas necessidades. Jesus disse que veio para cumprir a vontade e fazer as obras de seu Pai. Isto prova que Deus quer nos curar, perdoar e satisfazer todas as nossas necessidades no dia de hoje. João 5:36 diz desta maneira: porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço, testemunham ao meu respeito de que o Pai me enviou. Em 1 Coríntios 1:24 diz assim: pregamos a Cristo poder de Deus e sabedoria de Deus. Amados, a cada dia que passa, vemos o que? O nome de Deus explicados em Jesus. E nós começamos a encontrar, através da Bíblia Sagrada, muitos nomes designando Deus, Jesus, a palavra ou o verbo. E nos ajuda a entendê-los, porque ele é a verdadeira revelação de Deus. A palavra eu sou. Quando Deus chamou Moisés para liderar o seu povo, Moisés perguntou qual era o seu nome. E ele respondeu: eu sou o que sou. Na melhor tradução seria: eu serei o que serei. Ou seja, ele seria aquilo que o povo precisava que ele fosse. Olha, ele mandou que Moisés dissesse ao povo que eu sou o havia enviado. Este nome nos revela que Deus é eterno, imutável e onipotente. Não há falsidade nele. Ele é o que é e faz o que se propõe a fazer. Podemos confiar nele. Mas o que é Deus? O que é que ele fará? Estas perguntas são respondidas por Jesus em seus sermões, gravados no Evangelho de João por 8 vezes. 8 revela o número da eternidade, da sua eternidade. Ele, por 8 vezes, ele usou o título Eu Sou. Eu gostaria que você entendesse, ele estava se referindo a ele mesmo.
Uma vez ele usou este título para descrever a sua natureza eterna, explicando a nós que ele já existia antes de Abraão. As outras vezes ele usou para explicar o caráter de Deus e o seu próprio caráter, para mostrar o que Deus faz por aqueles que vêm a ele. O grande eu sou satisfará todas as nossas necessidades. Preste atenção, lá no Evangelho de João, ele vai falando: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo. Antes que Abraão existisse, eu sou. Aí ele fala: eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. Amados, nós começamos a entender aqui o eu sou. Agora nós vamos para mais uma palavra que é Jeová ou Iavé, ou seja, é o tetragrama do nome de Deus. Jeová significa o eterno, aquele que existe absolutamente. A palavra Jeová se liga a outros formando nomes compostos. Estes são todos baseados em revelações pessoais de Deus. Quando você estuda a Bíblia Sagrada, no hebraico, existem os 72 nomes de Deus, mas aqui nós vamos citar só alguns para o nosso entendimento. Esses são todos baseados em relação pessoal de Deus e explicam quem Ele é e o que Ele faz pelas pessoas. Jesus, a palavra que revela Deus a nós, demonstra a exatidão desses nomes de Deus. Jeová Jiré, o Senhor proverá. Lá em Gênesis 22:8, respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. Em 1 Pedro 1:18, 19 e 20 diz assim: foste resgatado do vosso fútil procedimento pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por o amor de vós. E Jesus é o cordeiro que Deus providenciou para levar sobre si as nossas culpas e morrer em nosso pecado. Sobre ele, João o Batista falou desta maneira: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vamos para outro nome, que é Jeová Ropeca. Jeová Ropeca é o Senhor que te sara. Amados, em Êxodo 15:26 diz: eu sou o Senhor que te sara. Amado, em Mateus 8:16 diz dessa forma: chegada a tarde, trouxeram muitos endemoniados, e ele meramente com a palavra expeliu os espíritos e curou todos que estavam doentes. Jesus, o grande médico, cura o corpo, a mente, o coração e o espírito quebrantado, a alma triste e abatida, ele restaura. Este é o Senhor que sara. Existe também outro que é Jeová Shalom. O Senhor é a nossa paz. Amados, lá no livro de Juízes 6:24, então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e ele chamou: o Senhor é paz, Jeová Shalom. João 14:27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Jesus nos dá uma paz interior, independente das circunstâncias, paz com Deus, como nós mesmos e com os outros. Amados, nós temos Jeová Roé. Jeová Roé é o Senhor, é o meu pastor. Salmo 23:1. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E lá em João 10, diz dessa forma: Jesus, pois, lhes afirmou: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O bom pastor, Jesus, morreu para nos salvar e agora vive para cuidar de todos os que o seguem. Amados, mais só um para nós parar. Não, vamos continuar, o negócio está ficando bom. Jeová Tsidkenu é o Senhor justiça nossa. Lá em Jeremias 23:6 diz: será este o meu nome que será chamado, Senhor justiça nossa. Em 2 Coríntios 5:21, aquele que não conheceu pecado, ele fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Só há uma maneira de termos o coração e a vida limpos. Só podemos ter uma vida em correta união com Deus através da nossa união com Jesus. Ele é a nossa justiça. Jeová Chamar, o Senhor está presente. Ezequiel 48:35, o Senhor estará ali. Mateus 1:23, e ele será chamado Emanuel, que quer dizer Deus conosco.
Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira. Êxodo 17:15. E Moisés edificou um altar e lhe chamou: o Senhor é minha bandeira. Em João 16:33 diz: no mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Este título significa que Jesus é o nosso líder, nosso general, nossa vitória, nossa força. Com ele podemos ser fortes e vitoriosos nas batalhas diárias, porque ele está à frente da nossa vida, nas batalhas, elevando a bandeira, porque o Senhor é a nossa bandeira. E através da nossa vida em Cristo, nós somos vitoriosos em todas as nossas batalhas diárias. Olha, meu amado, o que significam esses nomes para você? Olha, para mim eles significam que se nós tivermos Jesus como nosso Salvador, o Senhor proverá para nós. O Senhor será a nossa paz, o Senhor será a nossa justiça e a nossa vitória. Tudo isso Jesus fará por nós, se você e se eu nos submetermos a nossa vida a Ele, confessando os nossos pecados e aceitando-o em nossa vida. Então, meu amado, nós precisamos buscar ao Senhor todos os dias de nossa vida. Então, aqui nós terminamos mais uma palavra sobre Jesus. Quem é Jesus? Quem é Jesus? Jesus, amado, Jesus, o Verbo. Ele é o Verbo de Deus. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Que a boa mão de Deus esteja sobre a tua vida. Pastor Enê Lima, Brasília, Distrito Federal.